No meu abatimento, clamei ao Senhor, e o Salmo 42 trouxe esperança e fé para minha alma. A noite havia caído como um manto pesado sobre mim. As sombras dançavam na luz fraca da lâmpada e eu sentia a angústia apertar meu peito como um abraço sufocante. O silêncio parecia ensurdecedor, e o sussurro do vento lá fora parecia carregar uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Era como se a própria natureza estivesse gritando: "Você não está sozinho." Mas, na verdade, eu me sentia tão isolado, tão perdido. Onde estava Deus quando a dor parecia insuportável? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e em meio ao desespero clamei ao Senhor, buscando um fio de esperança para me agarrar. Lembrei-me do Salmo 42. As palavras ressoaram dentro de mim. Porque está abatida, ó minha alma. E ali, naquele momento de vulnerabilidade, uma paz indescritível começou a brotar dentro de mim. Foi como se uma luz fugidia iluminasse meu coração e eu conseguisse sentir a presença do Espírito Santo suave e reconfortante. Eu me lembrava de Jó e a força que ele encontrou em sua fé me inspirava a buscar a mesma resiliência. A vida poderia parecer um deserto árido, mas eu sabia que cada lágrima poderia se transformar numa colheita de alegria. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se algo divino estivesse prestes a acontecer. O peso das promessas pairava no ar, aguardando para ser revelado. E no calor dessa busca, eu percebi: minha dor não era o fim, mas o começo de uma jornada transformadora. Deus estava ali, esperando que eu o chamasse. Irmão de Deus. Antes de continuarmos com essa história, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Saudações, amigo! Estamos juntos nesse momento profundo de fé e reflexão. No último capítulo, encontramos o protagonista desesperado, clamando ao Senhor pela esperança que parecia distante. A luz do Salmo 42 começava a brilhar em sua alma, trazendo paz em meio à tempestade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Repita isso mentalmente e grave essas palavras no seu coração. Essas palavras do Salmo 27, escritas por Davi, ressoam em tempos de tristeza e dúvida. Davi, cercado por inimigos e solidão,
encontrou força na certeza da presença de Deus. E essas mesmas palavras falam diretamente ao nosso dilema atual. Até aqui, nosso amigo estava imerso na angústia e na busca fervorosa por Deus. Ele experimentava a dor da solidão, mas a luz da esperança começava a se infiltrar em seu coração. E então, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto ele orava em meio às sombras, um tremor percorreu o local como um sussurro do céu. Ele sentiu um calafrio, como se um vento gelado e sagrado passasse por ele. Subitamente, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. Uma porta voou aberta e, nessa fração de segundo, uma figura ensombrecida se revelou. A luz vacilante da lâmpada dançava em um rosto conhecido, mas não esperado. Era alguém de seu passado, uma pessoa que havia traído sua confiança. Orla, por que você veio aqui? Ele gritou, o coração batendo descontrolado, como se quisesse saltar para fora do peito. Os olhos da figura eram 2 buracos negros que pareciam engolir a luz ao redor. Eu precisava te contar algo. A voz tremia e, à medida que falava, a intensidade aumentava. A dor que você sente, eu sou responsável. O ar cheirava a incenso queimado, misturado com o medo palpável que pairava na sala. Ele se viu encolhido, as mãos trêmulas segurando a Bíblia. Enquanto a revelação estourava como uma bomba no silêncio. Espasmos de incredulidade e emoção percorreram seu corpo, e um nó se formou em sua garganta. Todos na sala ficaram em silêncio, olhos arregalados, corpos imóveis, prendendo a respiração enquanto o peso da verdade caía como uma pedra no lago sereno da sua vida. Mas o que essa revelação significava para ele? A dúvida, o ressentimento e a dor lutavam para ocupar o mesmo espaço que a esperança que começava a florescer. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? O que você faria se alguém do seu passado aparecesse com verdades que podem mudar tudo? Pense em João, um amigo que, em meio à sua luta, recebeu uma notícia devastadora que o fez reavaliar tudo em sua vida. Ele não sabia como seguir em frente, mas encontrou coragem para enfrentar a verdade e, assim, redescobriu a paz e o propósito em Cristo. Vamos orar juntos? Agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora a pergunta: como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá nesse vale escuro. Saudações, amigo. Estamos juntos novamente. E que momento poderoso vivemos ao encerrar o capítulo anterior. A presença de Deus começava a se fazer sentir, trazendo luz a uma alma atormentada pela dor e pelo desespero. Ele clamou ao Senhor e o relacionamento com o divino começava a se transformar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente e grave essas palavras em seu coração. Essa verdade poderosa foi escrita no Salmo 46 por um dos filhos de Corá, em tempos de grande aflição e incerteza. Essas palavras falam diretamente ao dilema atual, lembrando-nos
que mesmo nas tempestades mais sombrias, Deus permanece ao nosso lado, pronto para ser nosso porto seguro. Até agora, nosso protagonista experimentou angústia profunda e solidão avassaladora, sentindo a presença de Deus em meio à dor. O impacto da traição que o cercava se intensificava, mas a esperança começava a despontar como um broto em meio a um chão árido. E então, um evento inesperado desatou uma reviravolta devastadora. Durante suas orações fervorosas, um tremor ecoou pelo ambiente, como se a própria criação estivesse percebendo a transformação em curso. De repente, a figura do seu passado estava ali, e o coração dele pulava de medo e confusão. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, outra sombra apareceu, como um pesadelo tornado realidade. Era Maria, a amiga de longa data, com lágrimas nos olhos. Eu tenho algo importante a revelar, ela sussurrou. O ar ao redor parecia pesado, como se estivesse sufocando. Maria, por que você está aqui? Ele gritou, as mãos trêmulas e o coração batendo em compasso acelerado. Estou cercado por verdades que não sei como lidar. Os olhos dela estavam arregalados e com um suspiro profundo, ela continuou. Você precisa saber, a traição que você sentiu não foi apenas por aquela pessoa. Havia outros envolvidos, e eu sou uma delas. O ar cheirava a incenso ainda queimado, misturado com o terror que agora permeava a sala. O silêncio era ensurdecedor, e todos na sala congelaram, a respiração parecendo cortar como faca afiada. Ele se viu paralisado, o nó na garganta se apertando a cada palavra que saía de Maria, enquanto cada revelação soava como um eco distante do horror que ele temia. Você não entende! Eu estava presa entre a lealdade e a verdade, exclamou Maria. E suas palavras retumbaram como um trovão no coração do protagonista. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, refletindo o caos emocional que tomava conta. O peso daquela verdade era esmagador, e ele sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que nem imaginava. E agora a pergunta que não quer calar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? O que você faria se um amigo desacreditado revelasse a verdade e a dor por trás de velhas feridas? Vamos refletir juntos. Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? A história de João, que enfrentou uma traição semelhante, nos lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, conduz à liberdade. Ele estava à beira da desesperança quando se deparou com o fato que mudaria sua vida. Enfrentando a dor e buscando a reconciliação em Cristo, ele redescobriu a paz que tanto anelava. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, como Deus revelará a sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá nesse vale de sombras. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal
perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Saudações, amigo! Estamos juntos novamente e que momento poderoso vivemos ao encerrar o último capítulo, onde a verdade começou a se desvelar em meio ao turbilhão de emoções. O protagonista, cercado por revelações dolorosas, se via num mar tempestuoso de incertezas. Mas a esperança germinava silenciosamente em seu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Repita isso mentalmente e grave essas palavras em seu coração. Esse versículo é um poderoso lembrete da confiança que Davi depositava no Senhor, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Ele escreveu essas palavras em meio à perseguição e solidão, reafirmando sua fé em Deus como fonte de luz e proteção. Assim como Davi, nosso protagonista se vê agora em um momento de escolha. Confiar ou vacilar diante da tumultuada verdade que está prestes a emergir. Até aqui, ele atravessou um vale de angústia, enfrentando a traição e as dores que a vida lhe lançou. Agora, no ápice da revelação, tudo parecia instável, e sua fé estava prestes a ser testada de maneira sem precedentes. E foi nesse cenário de tensão que a verdadeira tempestade se formou. Enquanto Maria revelava a profundidade de sua traição, o ar parecia elétrico, como se estivessem prestes a ocorrer estrondos no céu. Ele sentiu um nó na garganta, e o medo se expandiu como uma sombra que cobrisse a luz da sala. Você não entende. A voz dela tremia e as palavras dançavam no ar pesado. O que eu fiz foi por amor, mas eu me perdi. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Todos estavam paralisados, olhos arregalados, como se um fardo invisível pesasse sobre seus ombros. Ele olhou para Maria, suas mãos tremiam enquanto olhares ao redor se encontravam, ignorando a gravidade da verdade que se desenrolava diante de todos. O cheiro de incenso queimado misturava-se ao suor frio que escorria pela testa. O coração dele pulsava num ritmo frenético, como se quisesse escapar do próprio peito. Ao mesmo tempo, a luz da lâmpada oscilava, criando sombras que dançavam pela parede, como espectros que apareciam e desapareciam à medida que a revelação se aprofundava. "Por que você não me disse antes?" Ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Ele estava cercado por segredos e traições
que rasgavam seu coração, e um aperto se instalou em seu peito, como se um punho invisível dificultasse sua respiração. O silêncio na sala se tornou um grito ensurdecedor, enquanto ele tentava processar essa nova realidade. Aquela que poderia destruir não apenas sua amizade com Maria, mas também seu relacionamento com Deus. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? O que faria se segredos assim rasgassem suas próprias relações? Essas são perguntas que ecoam nas profundezas de nossa alma. Pense em Carlos, que vivenciou algo semelhante quando descobriu uma traição de um amigo querido. Em meio à dor e confusão, ele se voltou para Deus e encontrou não apenas a cura, mas uma nova perspectiva sobre a vida e sobre suas relações. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. Agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale sombrio da incerteza. Saudações, amigo. Estamos juntos novamente e o clima de tensão que pairava na sala, no último capítulo, ainda está fresco em nossas memórias. As palavras de Maria ressoam como ecos profundos de traições e verdades ocultas. O protagonista, cercado por sombras de desespero, entendeu que sua vida estava prestes a mudar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente e grave essas palavras em seu coração. Este versículo é do Salmo 46, escrito pelos filhos de Corá durante um período de aflição intensa. Eles enfrentavam ameaças externas e incertezas semelhantes às nossas. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que mesmo nas nossas maiores tribulações, Deus é sempre um porto seguro. Até aqui, nosso amigo atravessou uma amarga trilha de desilusão, tendo que lidar com a traição de Maria e a dor que essa revelação trouxe. Foi um verdadeiro teste de sua fé, e ele estava em um ponto crítico, balançando entre o perdão e o ressentimento. Mas então, em meio ao caos emocional, drenado de esperanças e vestido de incertezas, algo apareceu nas sombras. Enquanto as palavras de Maria ainda pairavam no ar como um veneno, um tremor mais forte tomou conta do ambiente. A luz vacilante da lâmpada criou um jogo de sombras que parecia lhe engolir. Enquanto ele processava a dor, uma terceira figura emergiu do fundo da sala, como uma visão perturbadora. Era André, um ex-amigo com quem ele havia dividido momentos especiais, mas agora com um olhar sombrio e desesperado. Eu tenho algo a dizer, e é sobre a verdadeira razão do que aconteceu. Ele avançou, suas mãos tremendo, olhos arregalados, como se estivesse preso entre a verdade e o medo do que aquilo poderia desencadear. O ar cheirava a incenso queimado, misturado a suor frio na sala, e todos os olhares se voltaram para ele. Eu a vi, exclamou André, a voz alta e nervosa. Aquela noite, o que aconteceu não era apenas sobre traição. Maria não estava sozinha. Havia outros envolvidos. Outros que não querem que você descubra a verdade.
O silêncio na sala era tão profundo que o sussurro mais leve ecoaria como um grito. Ele se sentiu paralisado, o coração pulsando forte, como se um punho invisível apertasse seus pulmões. O gelado medo se misturava à confusão e as lágrimas começaram a escorregar novamente pelo seu rosto. O peso da traição não viria apenas de uma, mas de várias direções. As paredes pareciam se fechar ao seu redor e ele mal podia pensar. Por que você não falou antes? Por que agora? Ele gritou, cada sílaba carregada de dor e desespero. O peso daquela revelação era esmagador, e a sala estava repleta de suspiros abafados, todos em choque. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? O que faria se mais verdades sombrias surgissem de repente? Essas são perguntas profundas que ressoam em nosso coração. Pense em Clara, que descobriu um segredo devastador sobre sua família durante um momento de crise. Em meio à dor, ela encontrou em Deus a coragem para enfrentar a situação e descobrir que, embora os humanos falhem, o amor de Deus é incessante e firme. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, a pergunta permanece: como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da incerteza. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Saudações, amigo. Que dia poderoso estamos vivendo juntos. No último capítulo, nosso protagonista foi cercado por revelações que abalavam sua fé e desafiavam sua compreensão do que era amizade e lealdade. Ele se viu em uma tempestade emocional, pronto para descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente e grave estas palavras em seu coração. Este versículo poderoso foi escrito pelos filhos de Corá, um grupo que reconheceu a soberania de Deus em tempos de crise. A mensagem deles ecoa em nosso dilema atual, oferecendo uma âncora em meio ao nosso próprio caos. Até aqui, nosso protagonista enfrentou traições devastadoras
e um mar de confusão emocional. Ele balança entre o perdão e o ressentimento, enquanto sentimentos conflitantes e verdades ocultas ameaçam sua paz. Mas, de repentino, algo extraordinário aconteceu. Enquanto André falava, a atmosfera tensa da sala se transformou em um campo de batalha de emoções. Um grito cortou o ar. Não, isso não pode ser verdade. O clamor de Maria ecoou pelos cantos e todos os olhos se voltaram para ela, arregalados de incredulidade. Um suor frio escorreu pela testa do protagonista. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática. O nó na sua garganta se apertava, e a luz vacilante da lâmpada parecia dançar em um ritmo frenético, como se estivesse em sintonia com seu coração em descompasso. Eu te avisei. Maria desabafou, e as lágrimas escorriam por seu rosto como se cada gota carregasse o peso de suas escolhas. Havia mais pessoas envolvidas, e eu estava presa, sem saber a quem confiar. Ela tremia, balançando sua cabeça em angústia. Um murmúrio passou pela plateia. O silêncio estava carregado de tensão, enquanto a revelação aterrorizante se instalava em seus corações. De repente, a sala parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando, agindo em uníssono com a dor que pulsava. Ele sentiu um aperto no peito, como se um punho invisível estivesse esmagando seu coração. O cheiro de incenso queimado misturado ao medo pairava no ar pesado enquanto ele lutava contra a avalanche de sentimentos que a verdade trazia. O relógio na parede parecia parar, marcando o instante em que a realidade se tornava insuportável. "Por que você não me disse antes?" ele gritou, a voz rasgada pela dor. A sala congelou e todos prenderam a respiração, se perguntando o que aconteceria a seguir. Ele olhou para os rostos ao seu redor, olhos arregalados, expressões de choque e confusão. Mal ele sabia que enquanto as verdades começavam a emergir, um novo propósito estava prestes a se revelar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? E se as verdades que você pensava conhecer eram apenas a ponta do iceberg? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Lembre-se de Ana, que, diante de uma traição em sua própria casa, decidiu buscar a reconciliação em Deus. Através da oração e o perdão, ela encontrou um novo significado para sua vida, transformando dor em esperança. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da incerteza. Saudações, amigo. Estamos juntos novamente, e a tensão daquele momento decisivo ainda reverbera em nós. O protagonista, cercado por traições e revelações chocantes, se vê em um mar de incertezas, enquanto seu coração clama por clareza. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Repita isso mentalmente e grave essas palavras em seu coração. Escrito por Davi
Esse versículo nos fala sobre a confiança em Deus durante os períodos mais sombrios. Davi enfrentou inimigos e solidão, e essas palavras ecoam nossa própria luta, lembrando-nos que, mesmo nas trevas, temos um Deus que nos guia. Até agora, nosso protagonista tem vivido uma jornada dolorosa, lidando com traições de pessoas próximas e sentindo seu mundo desabar. Cada nova revelação trouxe dor, mas também a chance de um novo recomeço. E então, no meio de toda essa confusão, algo extraordinário aconteceu. Enquanto as palavras de André ainda ecoavam, um vento frio soprou pela sala, como se estivesse trazendo uma nova brisa de verdade. Todos estavam paralisados, e ele sentiu um aperto no peito que quase o fazia sucumbir. E então, como um estalo surdo, a porta se abriu com estrondo, e uma luz ofuscante irrompeu no espaço. Ele virou-se, os olhos arregalados e a respiração acelerada, para ver uma figura familiar atravessando a umidade da noite. Era sua avó, uma mulher que havia partido há anos, mas estava ali, como se o tempo não tivesse passado. "Meu filho", a voz dela ecoou suave, mas cheia de urgência. As lágrimas desceram pelo rosto dele, misturando-se ao caos emocional que permeava a sala. "Você precisa saber a verdade sobre tudo isso." Um murmúrio surgiu entre os presentes. O ar cheirava a incenso queimado, e a tensão havia se tornado um peso palpável, como se todos na sala estivessem sem fôlego. A traição, a dor, tudo isso tem um propósito maior. Ela se aproximou, seus olhos cheios de amor, mas no fundo havia um mistério que estava prestes a ser revelado. "Você não entende. Eu estive orando e clamando por você. A verdade que eles esconderam de você não é apenas sobre traição, mas sobre a luta espiritual que se desenrola nos bastidores." Seu coração começou a disparar. Ele mal podia acreditar na cena diante de seus olhos. A luz da lâmpada vacilante moldava sombras profundas no rosto de sua avó, que apresentava um semblante sereno, mas firme. A sala encheu-se de silêncios estonteantes, enquanto todos digitavam essa verdade inquietante. O inimigo está tentando destruir seu destino, e essas traições são parte de um ataque maior, querido. Ela continuou, e a intensidade de suas palavras parecia vibrar no ambiente. "Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? O que você faria se alguém que você achava que havia partido pudesse voltar e revelar segredos que mudariam tudo? Pense em Pedro, que em um momento de crise buscou a direção de sua avó, após descobrir verdades dolorosas sobre sua vida. A visita inesperada não somente trouxe esclarecimentos, mas também renovou sua fé de que Deus ainda tinha propósitos, mesmo na dor. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, uma pergunta se ergue no ar. Como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da incerteza. Saudações, amigo. Estamos juntos novamente.
e a atmosfera carregada de emoções do último capítulo ainda nos envolve. O protagonista agora enfrentava a inesperada aparição de sua avó, trazendo à tona olhos cheios de amor e um recado que poderia mudar tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos repetir isso mentalmente e gravar essas palavras profundos em nossos corações. Essa poderosa afirmação vem do Salmo 46, frequentemente lido em tempos de necessidade e angústia. Escrito pelos filhos de Corá, esse salmo é um testemunho de fé em meio a crises. Suas palavras falam diretamente ao nosso dilema atual, lembrando-nos que mesmo nas horas mais sombrias, Deus permanece como nosso porto seguro. Até aqui, nosso protagonista navegou por um mar turbulento de traições e revelações dolorosas. Ele se viu lutando contra emoções avassaladoras, sentindo a luz da verdade finalmente iluminando sua situação caótica. Mas no momento em que a expectativa pairava no ar, algo inesperado aconteceu. Enquanto a luz das lembranças da avó envolvia a sala, uma sombra surgiu, deslizando na penumbra. O ar ficou pesado como chumbo, os olhares se desencontravam e um murmúrio de expectativa ecoou. E então, como que saindo das sombras, uma presença sinistra e perturbadora fez o coração de todos disparar. Era Mateus, um antigo amigo traidor que havia ficado nas sombras de toda a confusão. Eu voltei para colocar um ponto final nessa história. Ele gritou e o som cortou como um punhal no silêncio tenso. Ele não estava ali para se desculpar, mas para lançar uma nova sombra sobre a verdade já revelada. O que você pensa que sabe não é tudo. Seus olhos brilhavam com frenesi aterrorizante. O ar cheirava a incenso queimado, criando um contraste nauseante com a adrenalina crescente na sala. Havia algo mais acontecendo. Um plano muito maior do que você consegue imaginar. O protagonista sentiu um nó se formar em sua garganta, como se um punho invisível apertasse seus pulmões. O que você está dizendo? Ele gritou, mãos trêmulas e voz embargada de medo e indignação. Todos na sala congelaram, a respiração reprimida, como se estivessem esperando o impacto das palavras traiçoeiras. Ele vasculhou os rostos ao seu redor, incertezas, horror e um medo coletivo. O tipo de medo que se instala quando o chão sob seus pés parece desmoronar. Você não entendeu o que está em jogo. A luta não é só sua, é sobrenatural. A intensidade da revelação transformou a atmosfera em um pesadelo tangível. E os olhares alucinados davam a entender que todos estavam absorvendo a catástrofe das palavras de Mateus. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? E se a verdade que você acreditava fosse apenas uma máscara para algo mais profundo e maligno? Lembre-se da história de Lucas, que, ao descobrir traições em sua própria casa, encontrou-se em um cruzamento de fé e desespero, perguntando-se: como posso confiar novamente? Mas ao buscar a Deus, ele encontrou um novo propósito, mesmo no meio das lágrimas. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço, porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo
e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora a pergunta que ecoa: como Deus revelará sua fidelidade neste mar turbulento? Amanhã, vamos ver se a palavra se cumprirá nesse vale de incertezas. Saudações, amigo. Que jornada incrível estamos vivendo! No capítulo anterior, nosso protagonista se viu cercado por verdades desconcertantes e traições inesperadas. A presença de sua avó, trazendo uma nova luz à situação, estava prestes a desafiar toda a sua compreensão sobre o que era real. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos repetir isso mentalmente e guardar essas palavras em nossos corações, pois elas são um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao caos, Deus é nossa segurança. Este versículo é do Salmo 46, escrito pelos filhos de Corá em um tempo de grande aflição. Eles conheciam bem a necessidade desesperada de um Deus ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Assim como eles, nosso protagonista estava se sentindo um náufrago em meio à tormenta, buscando um pilar de esperança. Até agora, ele passou por um verdadeiro turbilhão emocional, enfrentando a traição de pessoas próximas e sendo inundado por uma série de revelações dolorosas. Seu coração clamava por paz, mas um novo desafio se aproximava. E então, no meio daquela sala envolta em incertezas, o inesperado aconteceu. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, seu coração disparando quando Mateus, o velho amigo traidor, surgiu das sombras, com um sorriso frio. A atmosfera tornou-se densa, o ar cheirava a incenso queimado, misturado ao medo que pairava. Os olhares na sala eram de puro choque, os rostos arcados como se esperassem o impacto de uma bomba. "Você acha que sabe tudo, não é?" Os olhos de Mateus brilhavam com uma intensidade arrepiante. "Mas a verdade é muito mais profunda do que você imagina." Seu rosto estava contorcido em uma mistura de raiva e desespero. O coração do protagonista quase parou, um nó se formando na garganta enquanto ele tentava respirar. "O que você quer dizer com isso?" Ele mal conseguiu controlar sua voz, cheia de incredulidade e medo. Os murmúrios aumentaram. "Isso não pode ser verdade", sussurrou Maria, cobrindo a boca com as mãos. O silêncio parecia eletrizado, e aquele momento se arrastava, enquanto cada um lutava para processar as palavras traiçoeiras. Havia algo muito maior em jogo, algo que pode mudar tudo o que você acredita. A voz de Mateus cortou o ar, e o pânico se instalou na sala. A luz da lâmpada vacilava, a tensão era palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir. Ele olhou ao redor. Todos estavam paralisados, os olhos arregalados, tentando entender o que estava prestes a ser revelado. E então, naqueles instantes de silêncio, ele começou a sentir uma certeza. A batalha não era apenas contra pessoas, mas contra forças muito mais sombrias que atuavam nos bastidores de sua vida. Um arrepio desceu sua espinha. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? E se o que você achava que era verdade se revelasse apenas uma fachada? O que você faria? Lembre-se de Rodrigo,
que em um momento de grande crise descobriu que a verdade sobre sua vida era muito mais complexa do que imaginava. Ao enfrentar essas revelações de frente, ele encontrou renovação e propósito em sua jornada de fé. Vamos orar juntos? Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a tanta confusão? Amanhã descobriremos como a palavra se cumprirá neste vale escuro. Saudações, amigo! Estamos juntos novamente após aquela tempestade de emoções. Nosso protagonista ficou paralisado com as revelações chocantes que se desdobraram na sala, com traidores emergindo das sombras, desafiando sua compreensão sobre o que é amizade e lealdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Repita isso mentalmente e grave essas palavras em seu coração. Elas trazem esperança em momentos de escuridão. Esse versículo é de Davi, escrito em tempos de angústia e solidão. Ele enfrentou inimigos e dificuldades, nunca vacilou. Esta passagem fala diretamente ao nosso dilema atual, relembrando que mesmo diante do caos, podemos nos agarrar à luz divina. Até aqui, nosso protagonista se viu aturdido por traições e uma sucessão de verdades que abalavam sua fé e suas relações. Ele agora enfrenta o tormento de Mateus, que trouxe uma nova camada de confusão à sua dor. Enquanto o ar na sala parecia tenso como um fio esticado, Mateus, com um olhar frenético, proferiu as palavras que rasgaram o silêncio. Você não sabe a verdade sobre o que realmente aconteceu. Existe uma força maior por trás de tudo isso. Um nó se formou na garganta dele, enquanto batimentos cardíacos ressoavam em seus ouvidos como um tambor de guerra. O suor escorria pela sua testa, e ele lutou contra a sensação de que a sala inteira girava. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou, a voz cheia de ira e incerteza. Um murmúrio correu entre os presentes, e Maria sussurrou: "Isso não é possível." Todos na sala estavam congelados, o olhar fixo em Mateus. Seus olhos arregalados, como se esperassem uma tempestade se desatar a qualquer momento. Você tem que entender. Há algo muito mais obscuro por trás disso. Algo que nos atinge. O ar cheirava a incenso queimado, misturado ao medo palpável que preenchia o espaço. A luz da sala vacilava, criando sombras profundas que dançavam nas paredes, refletindo o caos interno que os consumia. "E se eu te disser que sua avó estava envolvida?" Mateus disparou, como um flecha que cortou o silêncio. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Ele se sentiu desmoronar, como se o chão sob seus pés estivesse sendo dilacerado. O que quer que isso significasse, ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? O que você faria se a verdade sobre aqueles que ama estivesse envolta em sombras? Pense em Joana, que ao descobrir os segredos de sua família, encontrou forças em Deus para perdão e restauração, mesmo em meio ao caos. Certa vez, conheci alguém que, diante de traições e segredos, experimentou a presença reconfortante de Deus em sua vida. Ela compartilhou como, mesmo nas horas mais sombrias,
encontrou paz ao se render a Deus e confiar em sua direção. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo e me dá forças para enfrentar a verdade. Amém. E agora, a pergunta que paira no ar: como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá neste vale escuro.